Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com o assunto de ondulatória, né? A gente vai ver nesta aula a primeira parte do nosso estudo agora sobre acústica, né? Que nós vimos as ondas de maneira geral, suas propriedades e por aí vai. Então, agora a gente vai ver de maneira mais detalhada a ideia de acústica, né? Que é uma divisão da física que estuda os sons, mais especificamente ondas sonoras, certo? Então, só para recordar, nós já vimos que o som é uma onda mecânica, né? Então, consequentemente, ele precisa de um meio material para poder se propagar. Ou seja, ele não se propaga no vácuo, né? Então, quando você vê aqueles filmes de naves espaciais, explosões no espaço, né? Explosões no espaço, simplesmente o som não ocorre, tá? Então, os cineastas, os diretores colocam aqueles efeitos sonoros para o filme não ficar sem graça, que na realidade o som não se propaga no vácuo do espaço, né? Outra coisa é que o som é uma onda longitudinal. A vibração que gera o som é paralela com a sua propagação. Como assim? Se eu tiver a vibração indo para a frente e para trás, né, um movimento de vai e vem, né? Aqui eu tenho a minha vibração. A propagação ocorre de maneira paralela, tá certo? Então, isso que quer dizer... propagação. Então, repara, vibração e propagação são paralelos, certo? Então, dá uma olhada aqui. Quando eu tenho, por exemplo, um tambor gerando som, né? Esta parte aqui, esta película, vai vibrar para cima e para baixo. E a onda sonora que é gerada aqui, ela vai se propagar para frente. Então, repara, eu tenho aqui a propagação e eu tenho aqui a oscilação, né? Então, novamente, a gente pode notar que são paralelos, certo? Mas como que ocorre essa propagação? Quando se propaga, as ondas sonoras vão gerar sucessivas compressões e descompressões. No caso do ar, a gente tem as moléculas de ar se aproximando e se afastando, né? Então, na hora que a película do tambor sobe, as moléculas de ar que estão aqui, elas se aproximam. E quando a película do tambor volta, as moléculas de ar que antes estavam tudo pertinho por causa desta primeira compressão, elas se afastam, tá? Então, o que acontece? Quando quando a gente tinha, deixa eu apagar aqui o slide, esse aumento dessas moléculas próximas, a gente tinha um aumento na pressão, tá? Aqui eu tenho um aumento da pressão. E quando as moléculas se afastam, a gente tem uma diminuição da pressão. Então, repara que o som ocorre, então, por várias compressões, que é quando as moléculas de ar estão mais próximas umas das outras, e descompressões. Então, uma moléculazinha de ar, ela vai estar vibrando para frente e para trás e transmitindo este movimento de vibração para as moléculas que estão do lado dela. E é assim que o som acaba se propagando no ar, tá? Aqui a gente tem um desenho esquemático, tá? Pode representar, por exemplo, uma caixa de som, né? Quem já ficou perto de um alto-falante reparou que o alto-falante ele vai oscilar. Então, ele oscila para frente e para trás, né? Aqui, quando ele vem para frente, ele vai fazer as moléculas de ar ficarem próximas umas das outras.
Então, aqui a pressão é elevada, né? Porque as moléculas estão próximas umas das outras. E quando ele volta, ele traz de volta junto consigo as moléculas. Então, aqui elas estão afastadas umas das outras. Então, aqui eu tenho uma pressão pequena, certo? Se a gente pegar e medir esta pressão aqui e colocar no gráfico, né? Nessas partes de compressão, a gente tem os valores máximos de pressão. E aqui eu tenho uma região de pressão mínima, uma descompressão, certo? Então, aqui nas cristas da onda, eu tenho região, né? Quando eu estou medindo a pressão dela, eu tenho uma região de compressão, onde a pressão vai ser máxima, tá? Eu vou pôr P de pressão máxima, certo? E aqui eu vou ter uma descompressão. Descompressão. Onde eu vou ter, então, uma pressão mínima, tá? Repara que, e lembre-se também, que quando a gente estava falando das ondas em geral, o que a gente falou? Se eu tiver uma onda transversal, uma onda longitudinal, eu vou encontrar o comprimento da onda pegando entre duas partes, duas regiões de compressão, o seu ponto médio e medindo. Por quê? Olha só, ponto máximo, comprimento de onda, certo? Ou entre duas regiões de rarefação, né? Ou de descompressão. Pego o centro, ponto mínimo, ó lambda. Olha aqui no gráfico, mesma coisa. Tá aqui o comprimento da onda, tá bom? E uma coisa importante é o seguinte, com relação à velocidade de propagação do som, né? Então, primeiro, a gente tem que recordar, onda mecânica, o som não se propaga no vácuo, ou seja, ele precisa de um meio material, tá? Este meio material, ele pode ser tanto... Este meio material pode ser tanto um sólido. Então, este meio material que o som precisa para se propagar pode ser tanto um sólido, como um líquido ou um gás, né? E um detalhe importante é o seguinte, quanto mais denso o meio, ou seja, quanto mais próximas as moléculas deste meio material estiverem, maior a velocidade do som, né? Por quê? Como as moléculas vão estar próximas, vai ser mais fácil a transmissão da vibração. Bom, de maneira geral, a velocidade do som nos sólidos acaba sendo maior do que a velocidade do som nos líquidos, que por sua vez é maior do que a velocidade do som nos gases. Então a gente tem uma tabela aqui que não precisa ser anotada, não precisa ser memorizada, né? Que mostra a velocidade do som em alguns materiais. Então no ar ela é em média 340 metros por segundo, no chumbo 1230, na água 1450, no ferro 5.130, no granito 6.000 metros por segundo. Lembrando que isso aqui são valores médios, tá bom? Aí, dois exemplos, né, de onde a gente pode verificar isso. Se uma pessoa colocar o ouvido aqui no trilho do trem, né, como o trilho é feito de ferro, né, ele vai acabar ouvindo os ruídos da aproximação do trem chegando pelos trilhos bem antes do som chegar pelo ar. Por quê? A velocidade do som no aço é cerca de 15 vezes maior do que no ar. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Tem uma pessoa aqui no barco. Se ocorre uma explosão na praia, este marinheiro aqui que está no convés do navio escuta o ruído do som 2 vezes. Primeiro, o som que chega antes vem pela água, né? Então a vibração sonora chega até na água,
porque a velocidade do som na água é maior do que a velocidade do som no ar, e depois chega pelo ar, né? Então, este marinheiro vai acabar ouvindo o som ali 2 vezes, tá certo? Já que a gente está falando de som, é importante a gente comentar do mecanismo da audição, né? Como funciona a nossa audição. Então, basicamente, o nosso sistema auditivo pode ser dividido em 3 partes. O ouvido externo, que é composto pela orelha, pelo pavilhão auditivo, que é essa entrada aqui da nossa orelha, e pelo canal auditivo. Em seguida vem o ouvido médio, que começa aqui no tímpano, passa por 3 ossinhos que a gente tem, que é o martelo, a bigorna e o estribo, e vai chegar aqui na cóclea, que vai começar a fazer parte do ouvido interno. Lá no ouvido interno a gente tem a cóclea, que está ligada ao nervo acústico. Então, como que funciona o mecanismo da nossa audição? A onda sonora chega até a nossa orelha. Lá no pavilhão auditivo, o formato da nossa orelha encaminha, direciona uma quantidade maior de ondas sonoras até o canal auditivo. Lá no canal auditivo, as ondas sonoras fazem o tímpano vibrar como se fosse uma película de tambor. Essa vibração do tímpano é transmitida para o martelo, depois para a bigorna, depois para o estribo. Lá na cóclea, né, o estribo está ligado aqui no comecinho da cóclea. Lá na cóclea a gente tem o líquido coclear. Esse líquido é que faz com que a gente tenha a sensação de equilíbrio, porque dentro da cóclea, uma parte dela é preenchida pelo líquido e ela está cheia de terminações nervosas. Então, da mesma maneira, imagina uma garrafinha, tá? Faz de conta que isso aqui é uma garrafinha, tá? Com água, tá certo? Conforme você vai virando a garrafinha com água, essa água vai encostando em outras partes da garrafa, não é? Conforme você inclina a sua cabeça, o líquido coclear vai entrando em contato com outras partes aqui da cóclea. Então é essa percepção aqui que nos dá a ideia de que você está deitado, né, quando o líquido está encostando em certas partes da cóclea, que você está de ponta cabeça quando o líquido está encostando em outras partes. Um problema que costuma ocorrer, né, é a chamada labirintite. Porque a cóclea também costuma ser chamada de labirinto devido ao seu formato. A labirintite, ela costuma ser algum problema nos nervos aqui do labirinto que acabam prejudicando a nossa sensação de equilíbrio. Então, a pessoa que tem labirintite, quando a labirintite dela fica atacada, ela perde a sensação de equilíbrio, fica zonza, fica tonta, às vezes levanta e cai, né? Mas, voltando aqui, o que acontece? Essa vibração sonora, que chega aqui, né, quando nós estamos ouvindo, aos nervos, ao labirinto, né, a cóclea, são transformadas em impulsos elétricos que são mandadas através do nervo acústico até o cérebro, né? Então, esquematicamente, primeiramente, recepção e condução do som ocorre aqui no tímpano. Lá na cóclea ocorre a conversão do som em sinais elétricos. Através do nervo acústico, ocorre então o encaminhamento dos sinais elétricos pelos nervos auditivos. Então, eles chegam até aqui no cérebro. Os sinais elétricos são decodificados pelo cérebro e o córtex auditivo, que é esta região aqui dos dois lados, que processa a informação sonora. Então, repara que quem ouve é o cérebro. Esta parte do órgão auditivo simplesmente tem a função de receber, de interceptar o sinal auditivo. Tudo bem? Então, esquematicamente, só para reforçar, as ondas sonoras chegam até o tímpano. O tímpano transmite essa vibração aos ossículos do ouvido médio. Esses ossículos, né? Quem são esses ossículos? O estribo,
a bigorna e o martelo, né, aqueles 3 ossinhos. Esses ossículos transformam a vibração em impulsos elétricos que são transmitidos até o cérebro pelo nervo auditivo, tá certo? O ser humano, né, como o som é uma onda, é óbvio que vai ter uma frequência de vibração, né? E a gente sabe que frequência é medida em hertz. O ser humano consegue ouvir, né, consegue identificar vibrações como sendo som dentro de um certo intervalo de frequências, tá? Então, isso aqui são valores médios, tá? Tem pessoas que conseguem captar um pouco abaixo, um pouco acima, mas em geral, o que acontece? O intervalo auditivo do ser humano são as ondas mecânicas que estão entre 20 Hz e 20 mil Hz, tá? Então, isso aqui é o intervalo auditivo do ser humano. Ondas mecânicas nesta faixa de frequências, o ser humano consegue identificar e conhecer como sendo onda sonora. Abaixo de 20 Hz, nós temos os infrassons, tá? Infra é um prefixo que significa abaixo, menor. E acima de 20 mil Hz, nós temos o que é chamado de ultrassom. Ultrassom é um prefixo que significa maior, acima, né? Então, nós temos o infrassom, que é abaixo do som, e o ultrassom, que é acima do som, né? Mas não é porque o ser humano não consegue compreender e entender isso daí como sendo onda sonora, que ela não é, né? O infrassom, que são ondas abaixo de 20 Hz, que são emitidos, por exemplo, por tremores de terra e fenômenos atmosféricos, são captados por diversos animais e, por instinto, eles se protegem. Tanto que tem algumas regiões que tem bastante tremor de terra, bastante terremoto, né? Que os habitantes eles verificam. Se os animais passam a ter algum comportamento estranho, algum comportamento diferente, esses habitantes já procuram um lugar para se proteger, que provavelmente vem algum terremoto por aí. Já as ondas acima de 20 mil Hz, né, que fazem parte da faixa do ultrassom, o correto aqui eu tenho que consertar a escrita, né? Aqui é infrassom com 2 S juntos, né? São ondas que se propagam muito rápido, com pequena perda de energia. E alguns animais ouvem e usam para localização e comunicação. Os morcegos, por exemplo, eles utilizam como uma espécie de radar, né? Eles emitem um guincho, um gritinho. Deixa eu mudar a cor aqui. Eles emitem um grito. Esse grito encontra um obstáculo, é refletido e captado pelas orelhas dele. Dependendo, de acordo com o tempo de ida e volta do guincho dele, né, ele consegue ter uma noção de distância e se desviar de obstáculos. Baleias e golfinhos utilizam para poder se localizar, né, de comunicação, e são utilizados pelo ser humano em sonares e ultrassonografia, né? Um sonar, pessoal, que é utilizado bastante em navios, essas coisas, né? Funciona de que jeito? Funciona de que jeito? Você vai ter um barco, né? Geralmente é utilizado em barco, então você tem aqui a água. Lá na água você vai ter um barco. E aqui você tem o fundo do mar, né? Com cardume de peixe e por aí vai. Olha que belezinha o peixinho, né? Então, como que funciona o sonar? A embarcação libera uma onda sonora. Esta onda sonora chega até nos obstáculos e depois ela é refletida de volta para a embarcação. As ondas sonoras que encontram obstáculos mais perto voltam primeiro. As que vão até um obstáculo mais longe voltam depois. Então, utilizando o tempo de ida e volta, que é feito o cálculo, a estimativa da profundidade do local, certo? E as ultrassonografias, que a gente costuma associar
com exame pré-natal para verificar, né? A mulher grávida vai lá, faz a verificação de como está o bebê, sexo, desenvolvimento, né? São utilizados para diversos tipos de exames, não necessariamente para pré-natal. Pode ser feita ultrassonografia de rim, de bexiga e por aí vai. E o princípio de funcionamento é o mesmo. Aquele aparelhinho que o médico vai passando na barriga da mulher ou em outras partes do corpo para verificar os órgãos, emite uma onda sonora que chega até os órgãos. Dependendo do tempo de retorno dessa onda sonora, que também é captado por aquele aparelhinho do médico, o computador no qual aquele aparelho está ligado faz um mapeamento do corpo, né, do órgão, e aí consegue ter uma ideia de como que está a situação do bebê, do órgão e por aí vai, tá bom? Então, pessoal, essa é a primeira aula sobre ondas sonoras. A gente volta depois com a segunda parte. Então, bons estudos a todos.